Oi, oi, mundo! Aqui é a Milena e eu vim avisar a vocês que esse episódio foi gravado ao vivo na quarta semana da luta contra a LGBTfobia, um evento que aconteceu na Unifeb em parceria com a LACED. E vocês conseguem conferir o vídeo na íntegra pelo canal no YouTube da Unifeb. Aproveitem o episódio! Oi, mundo, sou o Thiago Grotti, bem-vindos a mais um episódio do Torre Psi. Hoje, na quarta semana na luta contra a LGBTfobia, aqui na Unifeb, em parceria com o Centro de Direitos Humanos de Brusque. E hoje estou aqui com os convidados André. Obrigado. Oi, gente, obrigado. Estou aqui com a Marina. Oi, gente. Ambos acadêmicos da Unifeb, e também com o nosso padrinho do Torre Psi e o organizador, o professor André Luiz Tchemi. Oi, gente, boa noite. Obrigado por estarem aqui para a gente discutir um pouquinho, conversar um pouco e apresentar algumas figuras da comunidade LGBT que já estiveram aqui em vida, né, ou que já partiram e trouxeram alguma contribuição para essa causa, para a comunidade entender um pouquinho e também se desconstruir, entender um pouco melhor e não ficar só naquilo que a internet hoje traz para eles, né? Que às vezes os influencers trazem uma visão diferente, uma visão não tão respaldada, mas que a gente pode também contribuir de alguma forma. Vocês querem começar com alguma indicação? Acho que primeiro a gente fala do evento. Então a gente está aqui participando da quarta semana contra a LGBTfobia. Hoje a gente está, então, fazendo o nosso podcast aqui ao vivo, então o pessoal pode estar acompanhando na internet. Então o pessoal está acompanhando na internet e a gente tem outros eventos que estão acontecendo aqui na instituição essa semana. Amanhã, então, vai ter o baú da LGBTfobia, que vai estar acontecendo aqui em frente à Orla, no bloco C da Unifeb. E na sexta-feira a gente vai ter uma live, que daí vocês também poderão acompanhar pelo YouTube, com algumas pessoas falando sobre entre histórias e vivências LGBTQIAPN+, na resistência e na luta por uma sociedade livre do preconceito e da discriminação. Lá vocês podem conhecer várias pessoas também falando do assunto. Bom, hoje era pra gente estar com um convidado também, o Bruno, só que ele não pôde vir, né? A gente estava até pensando e discutindo sobre a importância de ter uma figura também LGBT que não seja um homem gay branco, só como eu e o André somos, mas que também tivesse outras partes, de outras raças, né? Sim. Então, outras cores, para contribuir também. Mas o convite fica de pé pro Bruno, ele pode vir participar de um episódio com a gente ainda. Aliás, já que a gente vai falar de indicações, né? O Bruno escreveu um texto sobre comportamentos antirracistas. A gente está para publicar na revista do LACED. E ele é uma pessoa que está atuando na profissão, fez especialização também para trabalhar com questões de sexualidade e gênero. Então é uma pessoa que vale a pena procurar no Instagram, que ele também fala sobre livros que ele gosta de ler, que é o Bruno Moraes Psi. Uhum. Maravilhoso conteúdo, inclusive. Certo. Bom, vou começar com a minha indicação, né? Eu quero indicar para vocês, que a gente já não conhece, o Luiz Motti, que é um antropólogo, historiador e pesquisador. Ele assumiu publicamente a sua homossexualidade em 77, lá pela ditadura militar brasileira, 3 anos antes de fundar o Grupo Gay da Bahia, organização premiada e pioneira na defesa dos direitos humanos da população LGBT+, no Brasil. Também tem o João Silvério Trevisan, que foi uma indicação do professor Gustavo, em sala de aula, quando ele nos apresenta o livro Devassos no Paraíso. O João Silvério Trevisan é escritor ficcional, ensaísta, roteirista e diretor de cinema, dramaturgo, coordenador de oficinas literárias, jornalistas e outros mais. E é um defensor da comunidade LGBTQIA+, ativo, né? Foi um dos... Só deixa eu terminar aí, mas queria fazer um adendo aí. Foi um dos fundadores do grupo Somos na defesa dos direitos homossexuais e de sua discriminação da década de 70, para além de ser considerado um importante autor ativista no panorama LGBTQIA+, nacional, né? A obra de João Silvério Trevisan examina de modo profundo a produção, a própria condição da brasilidade e de seus contrastes. Então a gente tem ali o Devassos no Paraíso, a homossexualidade no Brasil da colônia à atualidade e a resistência dos vagalumes, mobilização da comunidade LGBT no Brasil, que foi lançado em 2020. Esse livro, Devassos no Paraíso, do Trevisan, ele é sensacional, porque, assim, além de ele ter uma leitura muito leve, muito clara, que permite que qualquer pessoa letrada consiga ler, não vai ser algo
academicista, que vai ser difícil de digerir. É muito interessante porque, se a gente for pensar enquanto comunidade LGBT que, né, foi marginalizada e inviabilizada durante muito tempo, a gente tende a acreditar que isso surgiu agora, junto com a mídia e com as novelas aparecendo há 20 anos atrás. E daí, o Trevisan, nesse Devassos do Paraíso, ele vai olhar para muito mais do que 500 anos no passado, antes da gente, né, virar uma colônia. Eu não sei se colonizada é a palavra certa, porque as pessoas não queriam ser colonizadas, as pessoas que estavam aqui no Brasil. Então, talvez invasão seja o termo melhor, mas daí eu acho que foge um pouco da temática aqui. Mas o Trevisan, ele vai contar essa história e colocar como a homossexualidade ela já existia, a travestilidade ela já existia no Brasil, e o quão comum era isso. E que foi a invasão europeia que tornou isso um tabu e uma coisa errada no nosso país. Então, olhar e achar que, mas isso surgiu hoje, não, isso já existe há muito tempo. E o Trevisan, ele coloca isso de uma maneira muito palatável. Então, esse é uma indicação sensacional dos livros que a gente tem aqui. Como tu trouxesse ali sobre a exploração dele, Marina, acho que tu e o André vão poder dar uma respaldada melhor do que seria cada letra do LGBTQIAPN+, né? Que às vezes as pessoas elas não estão adeptas, né? E tem muita gente que fica com receio de chamar uma pessoa, se é uma pessoa trans, uma pessoa travesti, não se fala travesti, não sei como seria o termo certo. Então acho que vocês poderiam dar uma palhinha melhor dos termos pra gente. Aproveitando só para concluir o que a Marina estava falando do Trevisan, que eu acho bem legal, faz pouco tempo até, eu estava assistindo uma gravação no YouTube, que foi uma live do Trevisan, comemorando 30 anos de lançamento do Devassos do Paraíso. Então, pensem, 30 anos de lançamento da primeira edição. Essa edição que a gente conhece hoje, que é uma edição com uma capa linda, bem editada, bem diagramado, um livro que é um calhamaço, é um super livrão, assim. Essa edição, ela tem 30 anos desde o primeiro lançamento. Ele já fez, nessa última edição, ele fez ele colocou várias outras coisas, várias outras atualizações nesse livro, em alguns sentidos de, por exemplo, o nosso cenário político dos últimos 10 anos, por exemplo. Então, essa última edição é muito boa. E uma curiosidade também que ele fala nesse vídeo, e aqui é bem legal de saber, é que quando ele foi convidado para escrever esse livro, ele estava, na verdade, falido. No Brasil, ele era tradutor, ele sempre trabalhou com essas questões de literatura, enfim, né, de línguas, e ele foi convidado para traduzir uma pesquisa, para fazer uma pesquisa e traduzir do Reino Unido. E lá nessa pesquisa, ele começou a se interessar mais, e eles pagavam bem, numa época que escritor no Brasil era, né, ainda hoje mas... Eu ia dizer, eu tenho um spoiler para te dar, amigo. Até hoje não paga bem. Ainda hoje não é tão valorizado, né, mas era ainda pior. E aí ele foi justamente por conta do dinheiro, porque achou interessante, e começou uma grande incursão pela pesquisa mesmo. E esse livro, então, ele nasceu para ser publicado no Reino Unido, primeiro. Então, esse livro foi publicado lá, e ele conseguiu publicar no Brasil, mas com uma curiosidade, né, que é também legal de saber. Ele, obviamente, teve muitos nãos, de muitas editoras, quando ele chega com esse trabalho feito, muito extenso. Como a Marina disse, ele vai lá no Brasil colônia, e mostra desde como que isso apareceu, né? A chegada disso que a gente conhece hoje como travestilidade na TV. Ele vai fazendo uma historicização muito legal. E acho que é um autor também que ele publicou um livro que chama, acho que 2 balas num buraco só, 7 balas num buraco só. Algumas 6. balas. 6, mas você quer mais de umas balas. Que é mais de uma bala, é bastante bala num buraco só. Que é literatura, não é um livro de pesquisa, é um livro de literatura, e que tem a ver com a história de parentalidade dele. Bem emocionante, bem legal. Eu não li esse livro, mas vários lançamentos, acontecimentos. Eu acho que vários trabalhos do Trevisan, assim, leitura quase que obrigatória, principalmente para quem é LGBT, para entender, né, como é que a gente veio parar aqui, isso que a Marina fala, que é tão importante. A questão LGBT não nasceu agora, né?
as sexualidades, as identificações de gênero, elas vão sendo traduzidas, mas elas não nascerão agora. E acho que aproveitando isso, a gente podia falar da sigla, já que... Até porque, como tu falou ali da questão de nascer agora, acho que é mais de conseguir aparecer, né? Porque a gente, no passado, o diferente já era muito mais ameaçado do que a gente tem hoje de ameaça. A gente tem as LGBTfobia, né? Mas antigamente, tipo, tal como as mulheres que exploravam a medicina, ou exploravam conhecimento, a parte da ciência, datada por homens brancos e tal, eram, tipo, queimadas. Então, tipo, o diferente tinha que se esconder e tinha que se performar perante a sociedade que os caçavam, né? Então, hoje, quando a população fala que está aparecendo agora, que é coisa de momento, que é coisa de, sabe, tipo, se conhecer sexualmente, é mais de ter onde buscar informação, que seria a internet, que seria ter um mundo mais aberto, e um mundo mais aberto que dispõe de também conhecimento, né? E que não fica trazendo esse tipo de conhecimento como uma ameaça, mas que sim é uma coisa de si e não sei lá, daí a gente partiria para um discurso mais de questões religiosas também, né? Mas sabe que eu gosto, Thiago, de falar disso, porque o último trabalho que eu submeti, que vai ser publicado também na Revista de Direitos Humanos aqui da Unifeb, eu fiz uma pesquisa sobre a questão da ditadura e a violência à população LGBT e a pluralidade de gênero, na verdade, na ditadura, com esse recorte, né? Ou seja, anos 70 e 80, mas... E muito interessante, e o meu recorte foi a arte, foi através de um filme que eu fiz essa pesquisa. E o mais interessante é a gente pensar que anos 70, anos 80, a gente tinha Ney Matogrosso, né? A gente tinha Dizzy Croquettes. Então, assim, a gente não tinha toda essa caretice que a gente pensa que hoje, quando a gente escuta um discurso reacionário, ai, meu Deus, agora as coisas estão perdidas porque tem um viado de peruca, Pablo Vittar, na TV, no Domingão. E a gente não tinha o Ney de peruca, mas a gente tinha o Ney, né? Que é o Ney Matogrosso, assim. Então, eu acho que é interessante a gente pensar nisso, é um pensamento um pouco Foucaultiano, no sentido de que hoje a gente acha que está muito escancarado e que isso é de agora. Mas, na verdade, a gente entende que, sim, hoje a gente pode fazer discussões sem ser preso, né? Sem ser torturado, mas eu não acho que seja tão de agora. E é isso que o Trevisan vai trazer bastante no livro. Porque tem muito essa coisa de, nossa, o nosso tempo está perdido. Antigamente é que era melhor, antigamente que se tinha bons costumes. Mas não se tinha esse passado maravilhoso de moral e bons costumes que é pregado para aplicar esse pânico moral, que na verdade é o que se deseja obter com discursos como esse. Nunca existiu, na verdade. Talvez as coisas eram um pouco mais veladas, talvez as coisas eram um pouco mais fingidas, mas não é como se as pessoas LGBT já não estivessem na televisão, já não estivessem aparecendo em todos os lugares, até porque durante a ditadura, viado só apanhava mais, né? A polícia ia bater nas boates, ia bater nos lugares e já era o próprio discurso, quem for viado já pode ir entrando. E levavam de ônibus embora. Muitos não voltavam. Mas era isso, assim. Fulano sumiu. Nunca mais ficou sabendo. Era o que acontecia na ditadura, né? Pesado. Mas vamos lá. Voltando, então. Obrigado pela contribuição de vocês dois. Gostaria, então, vamos começar pelas siglas, só para o pessoal que não conhece direitinho, já poder saber mais. Porque tem gente que se prendeu só no GLS, né? Então, gay, lésbicos, simpatizantes. Então, trazer um pouco das siglas vai ser, acho que, contribuir também para as pessoas que estão fora do meio. Maravilha. Vamos lá. Normalmente a gente costuma falar LGBT, justamente pela facilidade em falar. Tem pesquisas que vão denominar, se eu não me engano, 24 letras e possibilidades afins. O que as pessoas mais ávidas vão dizer é LGBTQIAPN+, justamente no mais para inserir todas as outras possibilidades, porque senão a gente teria que falar o alfabeto inteiro. Só que realmente a gente precisa falar o alfabeto inteiro para efetivamente a gente conseguir inserir todas as pessoas. L de lésbicas,
B, de bissexuais, não é de Beyoncé. As pessoas bissexuais, elas realmente existem. É possível gostar de duas ou mais coisas. Assim como a gente gosta de banana e de maçã, as pessoas também gostam. LG... Não, eu pulei o G, que é das gays. Povo animado, gosto muito, inclusive. LGBT, de travesti, ou de trans, que sou eu. Travesti, no caso. E daí aqui eu acho importante a gente fazer essa diferenciação, porque o termo travesti, ele existe no Brasil, especificamente. E por muito tempo, e ainda hoje, de muitas maneiras, o termo travesti é colocado como uma demonização das pessoas trans, ou então como uma maneira de achincalhar, uma maneira de desvalorizar as pessoas trans. Não tem uma diferenciação nessa apropriação em si, isso aqui é uma travesti e aquilo ali é uma mulher trans. Não, ambas são pessoas trans, ambas são mulheres trans. Mas um movimento que eu vejo acontecer há bastante tempo e do qual eu me aproprio também é se apropriar desse termo que por muito tempo foi utilizado para desmoralizar a gente, como também um objeto de luta e mostrar que lugar de travesti é onde ela quer estar, independente do que seja. Porque ainda hoje, 90% ou mais das mulheres trans e travestis no Brasil estão na prostituição compulsória, justamente por não conseguirem emprego, por não conseguirem espaço em outros ambientes da sociedade, em ambientes formais de trabalho. Então, se apropriar do termo travesti, assim como as bichas também fizeram com o termo bicha, que por muito tempo foi colocado como uma maneira de desmoralizar os homens gays e se apropriaram desse termo. É até uma das pessoas que eu vou trazer aqui da galera das minhas indicações, mas daí a gente já está pulando o assunto. Mas eu visualizo que utilizar o termo travesti hoje, para nós travestis, é justamente a gente poder se apropriar desse termo, e daí também vai entrar numa das tuas indicações, né? Uhum. Mas pode seguir, tu quer... Ah, não, tem uma outra coisa. Daí, LGBT... de queer, que é um termo que a gente acaba conhecendo pouco aqui no Brasil, justamente por ser uma identificação mais voltada ao gênero, e daí nos Estados Unidos tem muita gente que, quando está na transição de entender melhor o seu gênero e não saber exatamente em qual ponto vai se identificar, acaba se identificando como queer, mas daí a gente vai ter o queer mais como um movimento em si, mas pode ser uma identificação de gênero também, um guarda-chuva e tal, mas tá tudo certo. Que LGBTQI, de pessoas intersexuais, e daí de pessoas intersexuais que a gente pode citar, uma bem famosa é a Karen Bacchini, que é uma blogueira famosérrima e riquérrima e maravilhosa, e ela é uma pessoa intersexual. Pessoas intersexuais são pessoas que ou têm a estrutura de órgãos genitais ou de ambos os gêneros, ou de um gênero só, mas internamente tem de outro, ou... Porque são pessoas que, cromossomicamente, elas têm 3 cromossomos. Então, elas podem ser XXY, elas podem ser XYX, ou eu não sei, porque daí biologia é muito longe. Mas... Não necessariamente que ela tenha que ter todos esses cromossomos relacionados, mas o fato de, ao longo do desenvolvimento embrionário, ela ter desenvolvido partes dos dois sexos, né? Então, até porque biologia, a gente sempre pensa na biologia como uma coisa muito próxima das exatas, né? Mas a biologia, ela funciona do jeito que ela quer, né? Então, existe uma grande quantidade de pessoas que nascem intersexuais, mas a gente acaba não conhecendo porque muitas vezes, não sabendo, né? Vai se descobrir muitas vezes no futuro, porque começou a desenvolver alguma característica que estava sendo estranha para aquele gênero que foi considerado daquela pessoa durante todo o seu desenvolvimento. E muitas vezes existe a mutilação pré-natal que acontece dessas crianças, que os pais decidem qual sexo que eles querem criar aquele bebê que nasceu intersexo. Sim. E caso não haja, tem muitas pessoas intersexo que na puberdade podem daí então vir a decidir qual gênero querem seguir e acabar, né, com base em usos de hormônios. Sim. É possível que elas tenham vidas completamente normais e até órgãos funcionais baseados no gênero que decidem. Por isso que é importante a gente não furar as orelhas das meninas e daí por diante, né? Não vamos impor ao corpo do outro, mesmo que seja teu filho,
aquilo que você acha que é o que ele vai querer, porque, né, pode ser que ele não queira. E daí, né, a gente já vai traumatizar nossos filhos, então vamos evitar os evitáveis. De assexuais, porque assim como tem pessoas que gostam, né, de ir assim lá pros finalmente, tem pessoa que não gosta. É possível você não gostar de nada. Tá tudo bem se você não gosta de nada. Você é uma pessoa assexual e você também tá dentro aqui da nossa sigla. P de pansexual, que são as pessoas que gostam de tudo. Também tá tudo bem gostar de tudo, assim como tem gente assim como tem gente que não gosta de nada, tem gente que não gosta de tudo e tá tudo bem. N, de não binários, que são as pessoas que não se identificam com a binaridade de gênero. Binaridade de gênero é masculino e feminino. Eu, travesti, sou uma mulher trans, eu me identifico com o gênero feminino. O professor André é um homem cis, se identifica com o gênero masculino. Acredito que todos nós aqui nos identificamos com a binaridade de gênero. Mas tem gente que não se identifica, e também está tudo bem. A galera queer normalmente são pessoas que ou se identificam com ambos os gêneros da binaridade ou não se identificam com nenhum deles. Ou até tem conforto em transicionar entre eles. Também. Sim, que também é uma possibilidade. Tem o gênero fluido também, né? Gênero fluido também, que daí acho que também entra ali na questão do não binário, PN+. E o mais, porque daí é para inserir todo mundo. E dentro desse mais, é uma coisa que a gente quase não ouve aqui no Brasil, mas é muito comum lá no Canadá, justamente pela questão da quantidade de pessoas de matrizes étnicas, assim, de norte-americanos, indígenas norte-americanos, que é algo que tinha muito no nosso país, mas hoje em dia quase não se fala, justamente pelo massacre indígena que foi feito aqui. Sim. E que acabou não acontecendo lá pelo tipo de colônia que a gente teve aqui e o tipo de colônia que esteve lá, e né? a catolização também, né? Mas eles têm um termo que é conhecido como Two-Spirit, que são as pessoas trans para essas comunidades indígenas, que eles entendiam que essas pessoas, elas na verdade nasciam com dois espíritos, nasciam com o espírito masculino e o espírito feminino. Inclusive, quando o dinheiro entrou nessas comunidades indígenas lá, eles levavam o dinheiro para que o dinheiro ficasse junto com essas pessoas. Porque acreditavam que tudo que estava perto delas seria multiplicado, justamente porque elas tinham o maior contato possível com o mundo espiritual, então por isso tinha capacidade tanto de cura quanto de multiplicação. Então, a gente olha e acha que, mas isso surgiu ontem. Novamente, não surgiu, sempre existiu. Só a sociedade moderna invisibilizou. E acho legal um apontamento que é a gente pensar o porquê, né? Isso é uma discussão que vira e mexe, parece, e às vezes ela vem com uma forma de um ataque que e LGBT é PQRS, né? Esse tipo de piada que na verdade é um ataque à sigla, e a gente faz questão de afirmar que a sigla existe para que a gente possa diferenciar uma pessoa que está indo para a escola e que corre risco de vida por existir. Corre risco de vida de estar saindo de casa e de estar indo para a escola. Uma pessoa que não consegue, uma pessoa trans, uma travesti ou um homem trans que não consegue emprego em lugares de destaque porque ele ou ela tem esse tipo de existência, se identifica com esse tipo de existência no mundo. Por isso a gente precisa de uma sigla, a gente precisa de uma bandeira, a gente precisa de um dia na Avenida Paulista, em uma das maiores paradas LGBTs do mundo, para dizer que sim, isso que nós chamamos são ações afirmativas. E elas têm esse nome justamente para isso. Como o próprio nome já diz, para afirmar, mas para levantar uma bandeira que é o que nós estamos fazendo aqui na universidade, que é dizer, olha, a gente existe, e por a gente existir, ter essas questões, o mundo ideal seria que nós não estivéssemos aqui falando, olha, querido, querida, se você quiser, você pode se relacionar com quem você quiser. Se você quiser, você sendo homem, pode botar uma saia. Você sendo homem, pode botar um brinco de argola ou pode usar maquiagem, pode ter cabelo comprido. Esse tipo de coisa a gente queria não estar falando, queria não precisar dizer, né? Mas a gente precisa, porque a gente teve uma ministra que dizia que homens vestem azul e mulheres vestem rosa. Porque, na verdade, o que ela fazia é justamente isso. É só apontar
e conversar, dialogar com uma base que é extremamente conservadora. E que se existiu ela e existiu um presidente que falava isso, acho que é porque a gente ainda precisa fazer esse tipo de discussão. Então, E o quão legal. ignorante que é esse negócio do menino veste azul e menina veste rosa, né? Porque se a gente for olhar historicamente, há 100 anos atrás, azul era considerado uma cor de menina, justamente por ser uma cor fria, e rosa uma cor de menino por ser uma cor quente. E daí isso mudou junto com as campanhas da Barbie de 1930, que quis se apropriar do rosa por causa de... por ser uma cor chamativa, então eles queriam uma cor que desse contraste. Se eu não me engano, foi algo nesse sentido. E daí a gente muda, e daí agora rosa é uma cor totalmente de menina e azul uma cor totalmente de menino. E, gente, é só olhar no Google. Não é tão difícil assim. Quer dar uma indicação, professor André? De algum autor? Ótimo. Eu vou dar a primeira indicação de literatura. Eu trouxe aqui o livro, que é O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sousa Vilhada. Ela é argentina e ela conta... É um romance autobiográfico, mas com uma pegada de realismo fantástico. Então ela conta a história da vida dela enquanto uma mulher travesti que acaba sendo expulsa de casa e aí tem que viver na rua e aí acaba se valendo da prostituição para conseguir sobreviver. E aí ela encontra uma comunidade de mulheres trans e isso ajuda muito ela nesse processo, e ela conta a história de todas essas personagens nesse livro. Vale bastante a leitura. Então, não conhecia. Foi legal. Também não. Isso me lembra um pouquinho a pegada daquela série que tem na Netflix. Agora me fugiu o nome, mas que o pessoal faz o campeonato de voguing. Pose. Me lembra a pegada ali de encontrar uma comunidade, se encontrar. Me lembrou a série. Também é uma indicação, né? Legal. De audiovisual. Sim. Netflix, né? Não só, amigo. Acho que é de fora e a Netflix comprou. A Netflix é uma das últimas a receber a Pose, porque ela é do FX, se eu não me engano. Não sei. Eu sei que majoritariamente ela tá no Star. Tá. Mas daí vai estar na Netflix depois de algum tempo. Mas não fugindo da Netflix, eu tenho uma indicação que é Heartstopper, já tá no coração da galera, já é bem famosinha, né? Mas é uma série adolescente, juvenil, assim, mas que aborda a sexualidade e a identidade de gênero muito bem, quando eles trazem também a relação homossexual entre dois adolescentes numa escola, falam sobre banheiros... a possibilidade de existir banheiros para menino, menina e independente do gênero, e também falam sobre o assexuado. Tem um personagem que ele se identifica como assexuado, que ele gosta de uma pessoa, mas ele não sente e não consegue sentir o desejo sexual por ela. Ele sente que isso seria algum tipo de culpa, tipo, eu vou estar enganando a pessoa e tal. Mas é uma boa indicação ali para quem quiser começar com uma coisa mais melosa, assim, mais romântica, é uma boa indicação também. Acho então importante pegar o gancho para fazer a minha primeira indicação, porque eu trouxe, na verdade, somente um autor acadêmico, né? Autora, na verdade. Todos os outros eu fui para a arte, justamente porque eu vi que meus colegas iam trazer muitos autores da academia. Eu pensei, não, né? Vamos para a música, vamos para o audiovisual, que é a Lineker. Porque a Lineker, além de ser uma mulher travesti e ser uma potência gigantesca na voz enquanto musicista, mas também tem uma série dela maravilhosa no Prime Video, que é Manhãs de Setembro, que é sensacional. E ela vai trazer um enredo muito interessante, que é da mulher travesti enquanto possibilidade de parentalidade. Porque, sim, ainda é uma pessoa que pode gerar filhos, né? Não pode gestar, mas ainda é capaz de gerar. E daí vai trazer justamente essa temática, então acaba sendo muito interessante a série Manhãs de Setembro. Agora ela encerrou e ela vai virar um filme, que vai começar 5 anos depois do final da segunda temporada. Então, em setembro, vem aí. Essa série é maravilhosa. Eu gosto muito porque ela faz discussões, assim, muito... que parece que tangencia a travestilidade. No sentido de que não é necessariamente explicitamente, como, por exemplo, a gente tem
em Veneno, que é uma outra série maravilhosa, que acho que a Marina... Você vai falar dessa série também? Não? Mas a Veneno é uma série... Acho que você... Enfim, eu assisti também, mas é uma série maravilhosa, de uma travesti que foi muito famosa na Espanha, anos 90, talvez? Anos 80. 80? Um pouquinho antes, né? E é uma série que tem como... Eu tô trazendo a Veneno para explicar aqui. Nessa série a gente tem como a travestilidade como, assim, núcleo central da série, né? No sentido de que todas as questões ali com a prostituição, com as mudanças corporais, enfim, com as lutas da travestilidade neste sentido. Já Amanhã de Setembro, com a Lineker, vai mostrar justamente, assim, a vivência trans, mas em coisas muito básicas, em coisas do tipo a relação dela com o pai, a relação dela com o namorado, né? A relação com as amigas da boate, assim. Então, é esse tipo de... E com a maternidade, né? Que ela passa a ser mãe, assim. Então, tem uma cena belíssima do filho dela, que... Não é spoiler, porque não é nada... Tem no trailer, assim, que o filho dela, ele volta a rever a então mãe, né? E aí ele vira pra mãe e diz... como é que eu te chamo? E aí a Lineker fala alguma coisa do tipo... que ela ainda tá tentando assimilar aquilo. E o menino fala pãe, né? O menino faz essa mistura, assim, e fala pãe. E fala... chama algum pronome, assim, mais masculino. E diz, como você tá bonita. Mas ele mistura isso, e ele mistura de uma maneira muito, muito linda, assim. Essa série é maravilhosa, uma indicação ótima. Realmente, sensacional. E daí, indo de encontro justamente porque, voltando um pouquinho para a música, mas por, né, ser também uma das minhas indicações, e que daí volta para o termo lá, bicha, a gente tem Bicharte, que é uma outra cantora. Ela é sensacional e eu acho que não dá pra gente especificar muito bem qual é o gênero musical dela, porque ela trabalha com praticamente todos. O álbum dela de 2023, Traviarcado, é inclusive sensacional, imperdível. Acho que todo mundo deveria ouvir. Seguindo aí minhas indicações, Linda Quebrada, que, né, esteve no Big Brother, então talvez muita gente já conheça, mas Linda Quebrada é sensacional e é alguém que já vem cantando há muito tempo. E é, inclusive, um pouco triste que ela tenha dado uma pausa na carreira agora, justamente para tratar da saúde mental, mas, ao mesmo tempo, é bom saber que ela teve essa consciência de que era isso que era necessário, porque é melhor do que ter mais uma pessoa suicidada, porque o Brasil ainda é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Sim. Também é o que mais consome pornografia trans no mundo, segundo lá os dados do Pornhub. E isso não sou eu que estou dizendo, é a internet que diz no final todo ano. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem também muitas pessoas que são LGBTs que são suicidadas. O que a gente diz? Por que a gente diz suicidada e não que se suicidou? Porque em condições normais, em condições comuns, essa pessoa não teria cometido suicídio. Mas a gente tem um problema de tratamento de saúde mental muito grande, que são pessoas que, por mais que tenham acesso, elas continuam sendo atacadas e estigmatizadas pela sociedade de uma forma em que o tratamento acaba não conseguindo acessá-las a tempo. E elas se suicidam, então quase como se coloca numa estimativa de que são pessoas que foram suicidadas, mas não necessariamente atentariam contra a própria vida. Mas, saindo dessa conversa triste, minha próxima indicação seria Jalu, que também é uma mulher trans maravilhosa, cantora, ela tem uma voz muito penetrante e ela gosta de fazer trocadilhos nas músicas dela, então ela consegue, pelo menos para mim particularmente, me tocar de um jeito incrível. E por último, mas não menos importante, a gente tem Potiguara Bardo, que é uma outra mulher travesti, e a Potiguara, ela é de ascendência indígena, então ela traz muito disso também na música dela, e, né, são indicações aí que eu acho que todo mundo deveria escutar. Amo todas. Posso falar as minhas? Pode. Então?
Bom, Faltou trazer coisa pra anotar. Pois é, vai ter que ouvir. Vamos deixar marcadinho na postagem do Instagram. Verdade, né? Boa. Colocar os arrobas. Isso. Tudo. Quem sabe alguma delas notem, né? Professor aqui. Gente, nossa. Ai, eu quero a Lineker. Lineker, a gente nasceu na mesma cidade, tá? Olha só. Bom, eu trouxe algumas indicações. Eu trouxe 3 autores e de referência mais acadêmica, porque, né? Enfim, essa sou eu, como diz a Marina. O primeiro é uma bicha francesa, a Tami Ayushi, eu falo Tami Ayushi, mas é um homem, né? O Tami Ayushi, ele é um psicanalista que tem contemporâneo, né? Ele ainda está vivo. Teve no Brasil há pouquíssimo tempo, em Porto Alegre, num congresso. Eu conheci ele por meio de um grupo de estudo da UEM, do professor Marcos Clipan, e ele faz algumas críticas muito bem fundamentadas, porque aqui está um parênteses que eu quero fazer bem importante, já que esse podcast é voltado à psicologia, que é a psicanálise, ela contribuiu enormemente para a patologização das homossexualidades, da travestilidade, mas a psicanálise também é em si uma teoria que faz muitas críticas e autocríticas e revisitações da própria teoria em relação a esse assunto. Tá aí o Tami Ayushi, que é um psicanalista que está fazendo isso. Ele tem esse livro, Psicanálise, Homossexualidades, Teoria Clínica e Biopolítica. Depois, acho que o Thiago também vai colocar. Sim. Lá, né? Nesse livro, ele vai discorrer do quanto a psicanálise, do quanto hoje, principalmente, a gente pode começar a pensar as homossexualidades, pensar a psicanálise a partir das homossexualidades. Ou seja, não é mais a psicanálise, não é mais a psicologia, não é mais isso que a gente entende como ciência que vai nos ditar o que são as homossexualidades e como elas devem se dar no mundo. Ao contrário, são as homossexualidades que podem começar a questionar. O que é isso que a gente tem como DSM hoje? Isso encaixa no que a gente está falando? Isso encaixa no mundo que a gente vive? Em como a gente se comporta? E como a gente se relaciona? E se relaciona com o outro sexualmente? Então, o Tami Ayushi, ele vai fazer essa discussão bastante teórica, mas muito tranquila de ser lida para quem gosta aí de fazer leituras mais acadêmicas, principalmente dentro da psicanálise. O Paco Vidarte, com Ética Bicha, que é assim... Sensacional. Pelo amor de Deus, se você é viado, travesti, lésbica, se você tá nessa sigla, ou se você se considera uma pessoa aliada, eu te recomendo essa leitura fortemente. Eu gosto dele porque... professor Marcelo Heidegger, eu fiz inclusive a gente tem um podcast, tá? Que chama O Curtem Pra Hoje. Eu também podia ter indicado ele, né? Olha só, O Curtem Pra Hoje, meu podcast sobre sexualidade, psicanálise, psicologia, enfim. E ele foi um desses participantes e foi ele que indicou esse livro, porque o Paco Vidarte, ele é um filósofo espanhol que vai falar sobre, gente, o que nós estamos fazendo enquanto bicha, principalmente porque ele é bicha, mas enquanto movimento LGBT, sei lá, sentado e mesquinhando uma cadeira e um lugar na Câmara dos Vereadores das nossas cidades ou no nosso Congresso Nacional, assim, implorando um lugarzinho para a gente poder falar. Por que a gente está se comportando assim? Ele começa o livro assim, falando, gente, a gente precisa botar o pé na porta. A gente não pode sentar na mesa mais com um fascista. É disso que nós estamos falando. A gente não pode aceitar um presidente que fala que ele preferia ter um filho morto, ou que ele daria um tiro no filho, ou barbaridades às mil que a gente escutava. A gente não pode mais dialogar com essas pessoas. As pessoas a gente tem que combater. Então, o Paco Vidarte, ele vai trazer sabe, esse pé na porta, assim, esse embrólio, mas também é um embrólio, esse estômago embrulhado, da militância, principalmente. Disso que a gente tem uma parada LGBT hoje, que é uma parada que é legal em São Paulo, né? Ela funciona, ela tem o seu lado afirmativo, mas ela flerta com muita questão que a gente precisa conversar, né? De bancos, de empresas que só tem olhos para isso, que faz
Pink Money, enfim, vários assuntos que a gente ficaria aqui 2 horas, né, falando, mas é uma leitura que mexe bastante com a gente, principalmente quem é LGBT. Amigo, como tu trouxe já essa questão ali dessa reflexão que o autor traz, já vou trazer a indicação que conversa com isso, que seria da Erika Hilton, que é, né, que ela vem causando ali nos Instagrams, nas mídias, que é deputada, não sei, deixa eu ver. Deputada federal, né? Uhum. Aqui, ó, deputada federal por São Paulo e atua nas causas voltadas aos direitos das pessoas negras e LGBTQIA+. Após as eleições de 2020, teve notoriedade nacional e internacional ao tornar-se a primeira vereadora transgênero eleita pela cidade de São Paulo e a parlamentar municipal mais votada do país. Durante o mandato, discutiu questões de gênero, desigualdade e foi responsável pela criação da CPI da transfobia, entre outros feitos. Em 2022, foi reconhecida como uma das 100 mulheres mais inspiradoras e influentes do mundo, pela BBC. Então, a Erika Hilton, ela vem ali, ela tem os seus shorts, né, seus reels bombando, porque ela peita de frente contra as homofobias, as transfobias, todas as fobias em volta do LGBT, e questões raciais também, sem baixar a cabeça, independente de quem estiver falando. E, tipo, com todo o caráter político e todos os... Tipo, sem perder postura, sabe? Por mais que pareça que ela tá debatendo de frente, dá de ver, assim, o nervosismo na fala, mas é um nervosismo de, tipo, estamos ignorando uma coisa muito grande aqui nesse parlamento e a gente precisa virar, e ela vira o holofote para aquilo, tipo, gente, vamos olhar para isso. E esse destaque que ela faz é o que a gente, em alguns outros momentos, em outros lugares, é só invisibilizar a LGBTfobia, né? Então, tipo, não vou me haver com isso porque nada tem a ver, não quero me desgastar, e é aquilo de não se desgastar, deixar repetir e as outras pessoas se doerem com isso também. Só queria dar esse adendo porque conversava direitinho com o que tu trouxe. Assim. Muito. Acho que a Erika é esse não tolerarei dela, né? Que virou até meme, assim, mas eu só queria a dicção dela maravilhosa, mas acho que a Erika conversa mesmo bastante com o Paco, porque é isso. O que a gente pode negociar e o que a gente não negocia mais, e o que a gente combate hoje. E daí uma referência bem acadêmica, mas muito importante também, que é Michel Foucault, nossa grande bicha mãe da filosofia do pós-estruturalismo, né? É uma bicha francesa, para quem não sabe, principalmente do pós-estruturalismo, que vai ter aí uma obra extensa, muito multidisciplinar. Ele vai dar sociologia, antropologia, direito, psicologia, psicanálise de uma maneira muito fluida. O Foucault, ele é conhecido por sua genealogia, né? Que é essa formação de um pensamento genealógico. Ou seja, ele vai na raiz dos pensamentos. Eu trouxe aqui para mostrar os Anormais, que para mim, assim, a obra mais conhecida do Foucault, porque ela é muito interdisciplinar, é Vigiar e Punir, né? Porque ela é realmente um clássico da filosofia do direito, da psicologia, da psiquiatria, mas... E a História da Loucura também é bem conhecido, né? Mas os Anormais... História da Sexualidade também, né? Da Sexualidade também, os 3 volumes, né? Acho que depende daí, mas acho que a História da Sexualidade, da Loucura... Acho que é porque eu sou do meio, eu conheci o Foucault por aí, né? Mas acho que sim, acho que os Anormais, para mim, tem essa pegada que é onde ele vai, de fato, esmiuçar o que a gente conhece hoje como anormal. O porquê que a gente tem esse conceito. De onde que ele vem. Quais foram os anormais ao longo da história da humanidade? Maravilhoso. E assim, aproveitando uma outra indicação acadêmica, nada assim interessada, mas de fato é uma indicação que eu preciso fazer, porque a gente tem aqui próximo de nós e muito perto. Não faz essa cara porque é essa mesmo. Ai, meu Deus. Eu vou indicar os trabalhos do professor Gustavo, Sim. que é o nosso professor aqui de psicanálise da Unifeb, porque ele tem um livro publicado, inclusive pela Unifeb, sobre a questão da travestilidade, mas a questão da psicanálise, as traduções do enigma de gênero a partir de uma autobiografia.
Então, o professor Gustavo, ele é professor doutor pela UFSC, né? E é uma das grandes linhas de pesquisa dele, a pesquisa de gênero e psicanálise. Acho bem importante a gente pontuar isso, que nós temos sim, aqui na Unifeb, um professor que tem esse cabedal de conhecimento, que inclusive faz parte de muito das nossas referências também, né? Que trouxe essas referências para nós. E tirou uma referência minha já, né? Já pegou ali uma que eu ia indicar. Mas a senhora tomou outra visão de mim? A senhora mas queria tá tudo certo. Mas sim, quando eu ia falar do Gustavo, eu também estava pensando nele, mas era em questão do lugar onde eu venho, interior, né? De uma criação interior e colégio interior. E para as outras pessoas que são daqui, daqui da Unifeb, conseguir ver um homem gay performar dentro de uma sala de aula, doutorado. Quando a gente vai fazer investigação sobre o LGBT na ciência, a gente vê que os números são baixos, assim, até por questões da LGBTfobia, né? E ainda mais quando a gente vai falar de pessoas trans, que são, tipo, menos de 10%, sabe? Então, quando a gente vê o professor Gustavo, tipo, e se performar, se ver também num lugar, poxa, eu também posso ser posso também querer fazer um mestrado, posso também querer um doutorado, sabe? Não é só mais uma questão de conseguir um emprego para mim, conseguir meu bacharel e atuar e ganhar dinheiro para me manter, porque em outros lugares, tipo, sei lá, em outros lugares pode ter, tipo, preconceito, alguma coisa do tipo. Mas ver o Gustavo performando como ele é, tipo, e o abraço que ele dá, independente do tema que for abordado nas pesquisas, e a orientação também é impecável, né? Mas conseguir se ver também no lugar. Eu acho que o Gustavo, ele ocupa esse lugar de referência enquanto quanto homem gay, sabe? Então, foi inspirador, assim. Legal, de poder se reconhecer, né? De poder dizer que a gente consegue, que a gente tem essa referência aqui. Acho que por isso que eu quis trazer mesmo essa referência. Inclusive, indo nessa mesma linha, não é exatamente a minha área de estudo, até porque eu acho sim que travestilidade deve ser majoritariamente tratado dentro da academia por pessoas trans, né? Justamente porque daí somos nós falando de nós e não nós sendo apenas objetos de estudo. A gente precisa estar inseridos dentro da Unifeb. Talvez há aqui uma crítica e não exatamente uma crítica, mas talvez uma pergunta que vai ficar sem resposta, mas que é importante a gente questionar. Por que só tem 2 alunas trans na Unifeb com todos os alunos que tem? Por que será? Não acho que seja uma coisa especificamente da instituição, é uma coisa, um questionamento social, mas um autor que o professor Gustavo me apresentou, uma autora, e que eu acho que é muito importante para a gente tratar da questão de gênero no Brasil, é a Berenice Bento. Porque quando a gente fala de gênero, a gente vai falar de Foucault, a gente vai falar de Butler, a gente vai falar de Preciado, mas são sempre autores que estão fora do Brasil. E que por mais que podem tratar de realidades parecidas com a nossa, não vão tratar especificamente da realidade do Brasil por não serem brasileiros. Berenice Bento está há 30 anos falando de gênero, há mais de 20 anos falando especificamente da temática trans. Então, ela é uma autora fundamental para qualquer pessoa que quiser falar de gênero no Brasil, precisa ler um pouquinho da Berenice também, e fora que ela é maravilhosa, né? Então, ler uma mulher linda daquela, não tem como, né? Ela tem artigos mais compactos, assim, tem desde livros muito robustos, mas artigos mais compactos também. E, inclusive, ela participou de um episódio no meu podcast. A Berenice Bento foi. A Berenice, a Carla Rodrigues, enfim, tem algumas autoras. Pois é, mas pode ir lá escutar. Mas ela tem um episódio bem legal que eu falo dessa carreira acadêmica dela, enfim, das pesquisas, e é uma pessoa fantástica mesmo. Eu tenho um livro para indicar, que é Invisibilidade, da Julia Shaw, que é um livro que trata sobre os bis serem invisibilizados tanto pela heterossexnormatividade quanto pela comunidade LGBT. Que é da comunidade, a gente sabe quão difícil é conhecer pessoas que se assumam bi e ainda um certo estranhismo na bissexualidade. Tipo, será que a pessoa é bi? Será que ela se decidiu ou não? Então, esse livro eu conheci ele pelo Oliver Dante, que é um influenciador trans.
ele se identifica como bissexual, e ele traz isso para que ele estava na dúvida entre a bissexualidade ou o pansexual, porque se aproxima muito, e esse livro ele tira esse questionamento, né? Ele tira essa indagação da proximidade entre os dois e mostra que o bissexual e o pansexual, eles são diferentes, assim, não é uma questão de proximidade ou só troca de nome, mas que são orientação sexual diferente. Orientações diferentes. Isso. Certo. Tem também, eu já falei do Nery? Tu falou que eu tinha tirado, mas acho que eu só falei nos bastidores. Não, tu falou do Trevisan. Ah, tá. Então eu vou falar do Nery, do João Nery, né? Foi um psicólogo e escritor brasileiro. Foi o primeiro homem trans a realizar a cirurgia e redesignação sexual no Brasil. Também foi conhecido como cobaia, né? Em 1977 foi ativista pelos direitos LGBTs. E Estudos de Gênero, Identidades e Discurso e Educação é um livro que foi em homenagem ao João Nery e compilado pelos professores universitários Jesus Carboneri e Nigro, apresentando vários autores trans em seus capítulos e dissertando sobre identidade e teorias do discurso e educação. Então o Nery ele traz ali, as obras dele tem o Erro de Pessoa, Joana ou João, Viagens Solitárias, Memórias de um Transsexual 30 anos depois, Vidas Trans, A Coragem de Existir e Velhice Transviada, que é de 2019. Então tem essas indicações também. E já que a Marina trouxe pra gente umas questões da cultura pop, e a gente estava discutindo nos bastidores sobre a vovó Lorelai Fox... Lorelai. A vovozinha Lorelai Fox. É Lorelai Fox? Eu estava confundindo com a Loba, já tá. Mas enfim, a Lorelai Fox quando a gente estava discutindo eu e a Marina, me lembrou da Dia Studio, que é uma emissora de TV, hoje, é um estúdio para influenciadores da internet, mas que abriu um canal digital no YouTube, TikTok, que mostra uma programação 24 horas e que tenha como elenco principal o pessoal majoritariamente da comunidade LGBT. Então a gente tem lá gays de peruca, como a blogueirinha, né, fazendo, e a Lorelai Fox, temos temos apresentadores transexuais, como a gente tem a Loba, que é a Vanessa Wolff. E temos também um casal gay, homens, né, gays, que são o Fi e o Edu da Diva Depressão. Então, ver hoje na nossa comunidade, numa TV que é considerada aberta, né, que é em horário nobre, vai passando do horário nobre, sendo papéis principais de seus programas numa TV aberta, é bastante, como é que eu posso dizer, ir de encontro, conseguir se reconhecer numa figura que hoje está ocupando lugares de destaque. Como a gente pode ver, tipo, a blogueirinha, ela foi sucesso no YouTube com o seu programa De Frente com Blogueirinha, mas que, pelo sucesso que veio, ela foi até pro Fantástico. Uhum. E daí reverberou muitos comentários na família tradicional brasileira que assistia Fantástico, estava vendo, tipo, um homem de peruca fazendo comentários pro pessoal do Big Brother, assim. Então, acho que é um lugar também, é uma parte mais cômica, uma parte que tem ali alguns debates que vão explorar outros lugares, como a gente tem o podcast também, o DiaCast, né, que traz a Nathalie Neri, traz esqueci o nome dela, do Depois das 11. Mas vai discutindo ali outros temas, convidando psicólogos, convidando profissionais para discutir sobre outras questões. E um desses convidados do DiaCast foi a Mara Moira, que é uma escritora e professora de literatura e ativista brasileira. A Moira é doutora em teoria literária pela Universidade Estadual de Campinas e ela tem o documentário Vozeria, que é um documentário que reúne várias pessoas importantes no movimento, né, que trazem à tona reflexões sobre gênero, sexualidade, educação e direitos humanos. A gente tem ali a Mara Moira, tem o Laerte também nesse documentário, e outras figuras importantes do movimento, como já foi dito. E eu perco o freio, eu não sei parar, então. Pode ir, professor. Não, eu só ia comentar também que eu acho que é legal quando a gente traz pessoas, né, LGBT, enfim, que não só estão falando dos assuntos LGBT, né? E aí eu queria comentar, a gente tem um pesquisador da análise do comportamento, que é o Roberto Banaco, né, que é um homem gay, ele vive com o Demis Aminiani, que também é outro
pesquisador da análise do comportamento, produzem textos muito importantes, discutem bastante questões românticas, o amor para análise do comportamento, enfim, tem produções, enfim, quem é da análise do comportamento conhece, mas eu acho que é muito legal assim ver o desenvolvimento dele e as possibilidades de discussões. E numa pegada mais pop, eu lembrei do JujubaCast, que é um podcast que é conduzido pela Marina, e ela fez a transição dela de gênero no podcast. Então, era o GugaCast, eu acho, o podcast anteriormente, e aí num dos últimos episódios que se chamava GugaCast, ela comentou sobre essa questão de se reconhecer como uma mulher trans, né? E aí depois mudou o nome do podcast, enfim, tem outra estética, mas eu acho muito legal as discussões que são de cultura pop. Tô falando com eles. Acho que podia estar um pouco mais baixo. Eu acho que cultura pop é legal isso que o professor traz, porque assim, é muito esperado, né, que as gays, enfim, que as LGBT, povo animado, vão mais para essa questão da cultura pop, assim. E eu, particularmente, nunca me identifiquei tanto com pop. Eu sempre fui mais pra essa vibe Lineker, assim, né? Pra essa coisa... Caetano Veloso, Maria Bethânia. História passada, bicho chão de taco. Isso. Aliás... A da Samambaia, assim, né? Vou ter mais uma indicação depois. Pode falar, professor. Não sei se você conhece Johnny Hooker. Com certeza. Maravilhoso. Ele tem um clipe com a Lineker, inclusive, que chama Flutua, que é impecável, né? Beleza. Como é que a gente tá no tempo? São 8h04. Eu não sei, não me disseram nada de tempo. A gente pode tocar, então. Pareceu uma coisa meio Alexa, assim. Bom, mas eu queria... Boa noite, eu tava procurando, mas eu não encontrei o nome do evento internacional que existe. Existe um evento internacional em que os países eles competem para a melhor música criada. Então... É esse o nome? Então em que foi onde foi descoberta a ABBA. Sim. Então é esse aí mesmo. Qual que é o nome? Eurovision. No Eurovision desse ano, 2024, a gente teve a descoberta de uma pessoa não binária que ganhou e ele estava representando a Suíça. E quando ganhou, levou a bandeira de não binário para cima do palco, que não era permitido levar por questões de onde seria streamado o Eurovision, que, tipo, se não me engano, na Alemanha ou na Rússia ou lá para cima, onde era streamado não poderia ter questões de LGBT. Então, quando ele levou, causou assim, mas conseguiu. E a música fala muito sobre isso, né? Quando ele levou a música representando a Suíça, era sobre falar de ter visitado o inferno em questões de enfrentar preconceitos e conseguir se reerguer e estar onde está hoje, né? Que seria ali na competição e representando e estando na final. Então, é legal ver que tem outros lugares e com pessoas que também consigam representar a comunidade, né? Que eu senti um pouquinho na falta de não binários nas indicações, daí eu me lembrei assim. Você sabe que isso é um assunto que particularmente me interessa muito, Thiago, porque assim, quando a gente pensa em ações afirmativas ou em eventos afirmativos, como a gente está tendo aqui, ou, né, na própria questão da bandeira, da sigla, a gente está, claro, militando, a gente está reivindicando um tipo de uma ação, né? Mas eu gosto muito de pensar, e é um pensamento bem Foucaultiano nesse sentido, que é sobre as resistências que a gente pode criar, né, no sentido de luta, não de impedimento, né, as resistências, ou seja, as lutas que a gente pode também ter nas micropolíticas, ou seja, nas microrelações. No que acho que isso se transpõe? Por exemplo, no meu projeto de estágio deste semestre,
uma escuta voltada à população LGBT. Em uma cidade explicitamente conservadora, em uma instituição que não houve esse tipo de escuta antes divulgada, voltada para essa população, né? A gente não tem, por exemplo, um dispositivo de saúde mental voltado para essas questões no município. Nós não temos esse tipo de ação, né? E eu gosto muito desse tipo também de resistência e de luta, que é assim, olha, nós estamos aqui fazendo esse evento, falando disso, mas ao mesmo tempo, concomitantemente, nós temos, sim, uma aluna travesti que não está nas avenidas se prostituindo e está aqui discutindo com a gente em pé de igualdade, porque sabe do que está falando, porque sabe onde quer chegar e porque resistiu muito para estar aqui. E assim como a gente tem professores, professoras LGBTs que também estão aqui. Então, acho que isso também é uma forma de resistência. Mas eu acho que a gente pode fazer as duas coisas. Tem muito essa discussão acadêmica que acontece, que olha, mas eu não sei o quanto a gente precisa disso, ou desse tipo de ação afirmativa, o quanto a gente não precisa, o quanto a gente pode, sei lá, publicar, né? A gente faz publicações, está pensando academicamente, está discutindo academicamente, e estamos na parada LGBT se a gente quiser, e estamos na boate se divertindo se a gente quiser, e estamos, sabe? Então eu acho que é esse que é muito fácil das pessoas às vezes se confundirem, que olha, mas vocês querem hastear a bandeira, mas e aí? E aí tem todo o resto, e aí a gente é aluno, e aí a gente está fazendo produção acadêmica, a gente está discutindo, a gente está falando de música pop, ou de, né, MPB, enfim, essa terminologia também pode ser problematizada, mas não vai ser aqui. Mas eu acho que é legal a gente apontar isso, assim. E aí tem uma indicação... Não, eu acho que isso que tu tem trazido agora é bem importante para a gente pensar a sociedade como um todo, não só nessas questões, mas o quanto que a gente gosta de encaixar as pessoas em papéis muito rígidos, né? A gente, enquanto divulgador científico, a gente discute muito essa questão de que cientista também vai na balada, cientista também gosta de curtir a vida, fazer outras coisas que não só ficar enfurnado dentro de um laboratório produzindo conhecimento, né? Então existe um pouco uma sociedade que quer simplificar muitas coisas, né? Então você é isso e você faz só isso, você não tem outros elementos, outras coisas que faz na vida, ou também utiliza esse tipo de visão de falar dessas outras questões, né, de porque vai na balada, porque faz essas coisas, como uma forma de diminuir também, né, como de atacar também essas pessoas e a validade daquilo que eles estão trazendo em outros espaços. Até porque não se faz conhecimento só no laboratório, sim, né? Dá para se produzir muito conhecimento na balada, dá para se fazer vários estudos étnico-científicos na balada, então é super possível. Produção de conhecimento em outros espaços, né? A gente não precisa necessariamente estar dentro da academia para produzir conhecimento científico, conhecimento teórico. Até porque se a gente for olhar, verdadeiramente a academia vem bem depois, né? A vivência vem primeiro, né? E acho importante a gente tocar nisso, porque também a gente não pode usar isso como uma forma de invisibilização. Ou seja, a gay da psicanálise tem que falar só de gênero. Não, né? Eu vou querer publicar sobre histeria, eu me interesso por, sei lá, psicose, enfim, coisas que não necessariamente... Sim, essa é um atravessamento da minha vivência, dos meus estudos, das minhas pesquisas, mas eu tenho uma outra pesquisa em andamento que é de pessoas em situação de rua, por exemplo, que não necessariamente é um tema nuclear sobre gênero, é transversal, porque o gênero, assim a gente entende, tá em tudo, né? A todo momento, está nas relações, mas eu quero dizer isso, eu quero dizer que não necessariamente o professor gay precisa ser o professor que vai levantar a bandeira, que vai estar hasteando a bandeira e participando de todos os eventos, porque ele é o professor gay. Não necessariamente. O aluno gay tem que... Não necessariamente. Tá aí a nossa cota hétero da mesa, né, professor? Eu sou travesti, não pesquiso gênero, gente. Tá aí a Marina. Pesquiso pessoas em situação de rua, mas não pesquiso gênero. Eu acho
Chato. Não quer dizer que eu não sei, tá? Eu sei. Podemos debater sobre isso, por caso. Mas eu vou apresentar também minha amiga aqui, né? Porque vai melhor que eu. Já empurro tudo pro André, se for. Mas enfim, eu tava, enquanto o André falava, e me lembrou a dificuldade de falar elo sobre a pessoa ali do Eurovision, né? E o vozeria da Amara Moira fala exatamente isso, sobre como o emprego... Como é que se chama? O emprego do gênero neutro. O emprego, a linguagem assume um papel de produção da LGBTfobia também, uma produção de violência contra a pessoa. Quando uma pessoa fica tentando trazer, sei lá, uma questão biológica de nascença para atacar pessoas trans, ou fica trazendo o uso correto do português, que se diz de um lugar, se diz de uma data, se diz de um momento exato que a gente está, para falar que no português está errado, usar elo, delo, só para não se adaptar e chamar a pessoa pelo termo que a pessoa prefere ser chamada, só para atacar e menosprezar ou cometer uma LGBTfobia com essa pessoa. Então, eu só estava falando ali, eu fui me lembrando do vozeria, então queria dar esse destaquezinho também. Faz pouco tempo que eu vi a Rita Von Hunt, que, pelo amor de Deus, né? Como é que a gente tá se conecta, gente? Ninguém falou da Mama Rita, sim, a Rita falamos Von Hunt, da Mama Gu e não falamos da Mama Rita. Meu Deus, a formadora. A Rita é uma formadora, arte educadora, uma drag queen, ou seja, um homem cis que se veste e coloca uma peruca, faz uma maquiagem, ou seja, uma performance de drag queen, e ela dá aula assim, né, montada. E a Rita, ela tem várias formas, várias frentes de educação, YouTube, curso presencial, enfim, várias frentes, participação em livro, publicações, colunas. Rita Von Hunt no YouTube, ou Tempero Drag, ou no Instagram, você encontra várias formas de saber o que a Rita produz. E a Rita, eu vi ela falando sobre isso, que foi algo muito legal. Ela falou, gente, inclusive ela é das letras, né? Ela é formada em letras, e ela disse uma coisa muito importante que acho que sintetizou bem o que a gente tem que discutir nesse sentido, que a linguagem está em movimento, a linguagem é movimento. Ou seja, a palavra garrafa foi inventada. A palavra garrafa foi inventada para dar conta de um objeto que nós precisávamos usar, identificar e se comunicar. Ou seja, a linguagem ela é inventada, está em movimento. Todo mundo aprendeu a falar Pix. Desde do vô de 80 anos, a criança de 8 anos. Ela sabe o que é Pix. Todo mundo aprendeu a mexer no Pix, a pedir um Pix e a mandar um Pix. Então, eu acho que elo, delo, todes, né? A linguagem neutra, ela provoca, na verdade, e aqui, muito psicanaliticamente falando, ela levanta aí questões sociais, questões de preconceito mesmo, questões muito enraizadas no que a gente conhece aí como preconceito, mas está falando de uma série de normas, né? Por que eu fico pensando, né, gente? Por que ofende tanto o todes? O porquê que o nosso Congresso brasileiro está tão preocupado com isso? Assim, então eu acho que aí a gente já tem notícias. Vou te dar uma resposta curta e grossa. Eles gostam de pânico moral. Eles querem fazer as pessoas se alarmarem com o todes para a gente não olhar para o que realmente importa, porque é isso que eles fazem desde sempre. Tá acontecendo uma coisa muito tensa aqui, então vamos fazer todo mundo olhar para lá, e daí ali tem 2 viadinhos se beijando. Olha ali, gente, olha ali, pelo amor de Deus. Porque aqui está realmente acontecendo uma coisa muito séria. Sim. Enquanto as pessoas estão lá preocupadas com o que não tem nada a ver, o bicho aqui come solto e nada acontece. E novamente esse rolê aí do todes volta lá para a questão lá do menino veste azul, menina veste rosa. É ignorância. Pesquisa no Google. O gênero neutro ele já existia no português, e antes do português existia no latim.
Na nossa raiz linguística existia o gênero neutro. Ele foi cortado depois de um tempo. Em várias outras línguas ele ainda existe. Sim. Não é como se fosse uma coisa assim que estão inventando agora e, meu Deus do céu, eles querem modificar na nossa língua, a gente já tem o jeito certo. A língua é fluida, minha gente. Hoje a gente fala isso, amanhã a gente não fala mais. Até porque senão a gente estaria desenhando bonequinhos na caverna, né? Isso, a gente ainda estava na escrita Falando com nem voz me fome. ser, né? Falando voz me ser, Ou sons culturais. Sim, a gente ainda fala, né? Mas hoje em dia o termo não tem um bom tom. Bom, acho que é isso. Vamos dar início ao nosso encerramento. Pode ser? Bom, já como é um episódio completo, não pode fugir as perguntinhas básicas do bate-bola. Então vocês vão ter que dar umas indicações, fora essas que vocês já deram, tá? Vamos começar pela Marina. Marina, um livro. Um livro é Psicanálise de Boteco. André? Ai, meu Deus. Olha, eu vou no que eu tô agora, que Não funciona bem essa pressão, gente. não funciona bem. É porque você falou um livro, meu Deus, eu já assim, vários, né? Já abri a lista, mas eu acho que um dos livros que foram fundamentais para mim, enquanto formação mesmo teórica, assim, e que é um livro denso, mas importante, e que a gente não falou aqui, inclusive, é Judith Butler, que Problemas de gênero? Problemas de Gênero, ela é maravilhoso. Uma chinelada na cara, mas uma chinelada, ótimo. é maravilhoso, mas eu tô com um livro dela que é A Força da Não Violência, que é uma fase... Peraí, eu não sei da resposta curta, amigo, me desculpa, mas... Vai lá com a dissertação de mestrado, defende. Vamos lá. É só porque tem, né, contexto. A Butler, ela é uma escritora, uma das principais escritoras em relação a gênero que a gente tem mundialmente falando. Ela é conhecida como fundadora da teoria queer, mas não necessariamente, ela não se considera assim. Mas sim, ela tem Problemas de Gênero, que é um marco nos estudos de gênero, estudos queer. E a Butler, ela tem uma primeira parte dos estudos dela muito voltado à questão do gênero. Logo depois, ela faz uma virada, que ali já mais perto dos anos 2000, 2010, onde ela vai pensar tanto o gênero quanto as questões de gênero mais amplas, assim, multidisciplinar mesmo. Ela vai pensar em uma esfera mais estadual, assim, uma esfera mais social, né? Então, o que a violência de Estado tem a ver? Como que a gente vai falar do luto se a gente não está falando de todos os corpos? Que corpo que pode ser enlutado? Quem que pode passar por um luto hoje? Então a Butler, ela faz muito essa virada conceitual, e esse livro, A Força da Não Violência, é um livro que ela vai falar muito disso. O que é hoje que a gente precisa combater, e o que é a gente não ser violento, mas a gente tá numa resistência que não é mais a resistência de sorrisinho amarelo e amém, a gente vai por aqui então, e a gente vai se contentar com só isso que a gente tem. A força da não violência, então, só pra ficar claro. Certo. Era teu momento de defender o livro do Gustavo agora, tá? Mas perdeu já a chance. Falei do livro dele, tá tudo bem. Conseguiu pensar num, professor André? Sim, eu vou indicar, quer dizer, é um livro que é bem importante, mas vai fugir um pouco das indicações que a gente fez. É da Lélia Gonzalez, que é o Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. Acho que vai discutir várias coisas de interseccionalidade, né, do feminismo, criticar muito o feminismo branco. Então, acho que ele traz discussões muito importantes, especialmente olhando o Brasil, especialmente valorizando uma pensadora, né, brasileira, mulher negra, que é importante. Enfim, então... a gente tem o episódio 4, 5, O Ser Mulher, com a Vitória Valmórbida, e ela traz um pouco mais sobre a questão do feminismo também, e que agora me puxou um pouco quando o professor disse sobre o LGBT também. E quando a gente está falando de uma causa, seja feminismo, seja LGBT, seja as questões raciais, a gente também tem outros grupos inseridos dentro, como, por exemplo, o LGBT, uma pessoa
com deficiência, sabe? Tipo, outros grupos que também se encaixam, que estão nessa luta também, mas que às vezes são invisibilizados pelo padrão, né? Ou pelo que é mais destaque, tipo o feminismo branco, a LGBTfobia branca, tipo, porque se preocupa mais quando um homem gay branco cis sofre algum tipo de ataque, e quando a gente está falando de um ataque contra um homem gay, uma mulher lésbica, preta, que é atacada nas ruas. Então, tem essas invisibilidades também que acabam acontecendo na sociedade, né? Só me deu esse resgate. Mas, voltando para a finalização, uma música, Marina. Uma música, Xambaralai, das Irmãs de Pau. Irmãs de Pau. André? Olha, eu vou em Psyll, da Lineker. Tá. Não vai querer defender o mestrado de volta? Não, a música tem que ouvir, né? Não essa vai só no Psyll. Psyll. Essa você curta. Professor André? Então, eu vou voltar para uma indicação que eu dei, O Amor Marginal, do Johnny Hooker. Certo. Acho que é legal. Um filme? Um filme? Hoje eu quero voltar para casa cedo. Acho que é esse o nome. Vocês conhecem? Não é Sozinho? Dos meninos? Voltar sozinho. Voltar sozinho, Nossa, sensacional. É do menino cego? A Lola e o Mar. A Lola e o Mar tem no streaming chamado Filmica. Não sei se o professor talvez conheça. Não conhece? Não conheço. Filmica é um streaming brasileiro só de produções autorais e independentes. Incrível. Então, eles têm uma assinatura... Eu não sei se agora está valendo ainda essa assinatura anual por R$60, mas foi o preço que eu paguei, foi sensacional. Está 75, na verdade. E, tipo um Netflix, tem para as televisões, tem para aqueles pendrivezinhos de enfiar na televisão, que vai ter a stick. Tem para todos esses negócios aí, com computador, celular, enfim, mas tem filmes, assim, sensacionais que tu não acha nos outros, assim, justamente por não ser uma produção que vai pro cinema, que vai, né, pra mídia hegemônica. Então, A Lola e o Mar é chorar, assim, até desidratar, mas é bom. André? Ai, meu Deus, o filme é difícil também, mas eu acho muito difícil. Eu queria falar de um, mas eu não vou lembrar o título, que os meninos, daqueles dois meninos quase adolescentes que estão na escola, são amigos de uma amizade muito forte, e e meu pai não deixa, meu pai não quer que eu durma na sua casa porque ele fala que você é viado? Isso. Eu também não lembro, mas eu vi, não lembro. Gente, assim, um soco no estômago, mas como a gente não lembra o nome, eu não vou falar dele. Vou falar da Tatuagem, esse sim eu posso dizer que é o filme que eu usei para minha pesquisa. É um filme que fala de uma trupe de teatro independente do Recife, fictícia, mas que foi inspirada em uma trupe que realmente existiu no Recife nos anos 70, no auge da ditadura. E essa trupe tinha um modo de vida, um modo de organização de vida e de espetáculos, enfim, muito plural. E essa trupe foi, então, perseguida, censurada. É um filme que vale a pena, com o lindo do Jesuíta Barbosa, então é tudo de bom filme. Tem um outro autor que eu nunca lembro o nome dele, mas é maravilhoso o filme. Tatuagem. Certo. Antes de a gente continuar, só quero corrigir um termo. Quando eu perguntei pro André se é do garoto cego, o termo cego tá certo, né? Não quero cometer capacitismo, gente. Pessoa com deficiência visual. Pessoa com deficiência, beleza. Só capacitismo tem que corrigir, gente. Não pode deixar seguir pra frente. Vamos lá, professor André, um filme? Então, eu fiquei pensando especialmente o que o André tava falando, me remeteu ao Bye Bye Brasil, que é um filme que foi lançado na época da ditadura, mas que traz justamente todas as questões da liberdade, da libertinagem, enfim, falando também de uma trupe que viaja pelo Brasil, mas aí, enfim, mais antigo, mas que eu acho que é bem interessante também conhecer. Legal. Às vezes é um reboot. Tá na moda? Bom, vamos para a última, mas não menos importante. Uma frase. Uma frase? Lâmpada quebrada não se conserta, se troca por uma nova. Uma boa frase.
André? Ai, meu Deus, eu sou péssimo de frase, gente. Frase não dá pra dissertar, né? É só uma frase, assim. Não é um parágrafo. Só joga. Mas vamos lá. Eu não sou muito bom de frase. Não, o capítulo inteiro. Só uma frase. No ponto parou. Mas eu acho que eu vou com Papai Freud, né? Que eu gosto muito dessa frase que provoca, e acho que tem a ver com o nosso, não com o episódio em si, mas com o podcast, que é estupidez é não fazer análise. Eu acho que essa é uma frase que eu particularmente gosto muito do Freud. Legal. Professor André? Bom, eu vou de Skinner. Demorou. Se tu puxa de um lado... Uma ciência sobre o comportamento humano traz oportunidades muito interessantes. Traz. Bom, gente, é isso. A gente vai ficando por aqui, mas não deixam de seguir os convidados, né? O professor André, que ele faz parte do podcast Dragões de Garagem, para quem quiser acompanhar mais o trabalho dele em questões de áudio e talvez visual. Não, visual não tem, só áudio. Visual só na Clínica Escola aqui na Unifeb mesmo, tá? Sim. Tem o André também, que ele tem o Que Tem Pra Hoje, um podcast também, sigam lá no Instagram. E a Marina, que tá aqui hoje. Tô aqui. Nós podemos acompanhar o seu currículo Lattes, o seu LinkedIn, né? Que ela está sempre ativa. Contratando. Pesquisa no Instagram, é mais fácil pra me acompanhar, porque o LinkedIn eu publico uma coisa a cada 3 meses. Mas vai ser sempre uma honra te receber aqui, tá? Como convidada, como host também de algum episódio. Era cachê ou era coraçãozinho? É o coração do século. É o coração novo. Pra mim isso aqui é cachê. Eu entendi que o coração, assim, que é o povo lá da Coreia faz, assim, porque é realmente o coração é assim. Coração em si, né? Que é tipo o coração mini aqui, coração. daí as veias aqui. Daí eu acho isso sensacional. E daí eu acho que isso representa muito mais o coração do que esse aqui, ou aquele assim da Xuxa. Sim. Eu acho esse aqui mais bonitinho, que é um coração de verdade. Tá? Coração biológico. Bom, é isso, gente. Até o próximo episódio e vamos ficando por aqui. Agora não sei como finalizar, mas... Tchau, tchau. Tchau, gente.